Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos tratar do trabalho da força-peso. É uma força específica, né? Vocês lembram que a força-peso é uma força gravitacional que surge da interação entre o corpo e o planeta em que ela está na superfície. Então, o trabalho da força-peso. Algumas relações que você precisa lembrar. A força-peso, ela tem sempre no corpo direção e sentido apontando para o centro do planeta. Então a direção é a reta que passa pelo corpo e o centro do planeta, e o sentido é para o centro do planeta. Então ela tem um sentido fixo. Então facilita assim a interpretação do trabalho realizado pela força-peso. Então, vamos imaginar um objeto, um objeto aqui, e ele está num plano horizontal, ok? Então, se ele estiver se deslocando para cá, essa é uma situação. Se você tiver um objeto, também agora, que ele possa estar descendo, ou seja, se deslocando para cá, e também um objeto quando ele está se deslocando para cá, subindo. Então agora vou fazer uma setinha para cima subindo. E vamos analisar a força-peso em cada um dos três casos. Bom, antes de mais nada, a força-peso, imagine que ele está na superfície da Terra. Então a força-peso vai apontar para o centro da Terra. No nosso caso, para baixo. Então a força-peso é para cá. Nos três casos, professor, nos três casos. Força-peso para baixo. Beleza? Bom, se você pensar agora um pouquinho, qual é o sentido da força-peso para baixo? Qual é o sentido do deslocamento para cima? Então se você aplicar trabalho da força-peso, que é a força-peso vezes deslocamento vezes cosseno de θ, lembrando que θ é o ângulo formado entre o sentido da força e o deslocamento, você vai encontrar que o trabalho da força-peso vai ser peso vezes d vezes ela para baixo, sentido para cima, cosseno de 180. E, portanto, o trabalho da força-peso é menos peso vezes d. Quando que isso ocorreu? Quando um corpo está agora, subindo. Quando o corpo está subindo, o trabalho é negativo. Subindo, vamos anotar isso, o trabalho da peso é menor que zero, é sempre negativo. E quando ele estiver descendo? Bom, novamente, gente, trabalho, vamos fazer agora de preto para diferenciar um pouquinho. Trabalho da força-peso é peso vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Neste caso, lembrando que θ é o sentido da força e o sentido do deslocamento. Trabalho da força-peso é peso vezes deslocamento vezes cosseno de zero. Trabalho da força-peso é peso vezes deslocamento. Neste caso, está descendo, ficou positivo. Então, descendo, trabalho de peso é sempre maior que zero. E se o corpo agora está se deslocando horizontalmente? Perceba, neste caso, trabalho de peso é peso vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Trabalho da força-peso é peso vezes deslocamento vezes cosseno de 90. Gente, o sentido do peso é para baixo, o deslocamento é horizontal. Então, trabalho da força-peso é peso vezes deslocamento vezes zero. Ou seja, o trabalho de peso é zero, o trabalho é nulo. Então, se ele está se deslocando horizontal, aqui, vamos anotar aqui em cima que é um deslocamento horizontal.
horizontalmente. Trabalho da força-peso é igual a zero. Lembra disso, é um trabalho nulo, ok? Agora perceba uma coisa, gente. Quando a gente fala esse deslocamento aqui, nós estamos falando de altura. Ok, altura. Então você vai pensar o seguinte, gente, ó. Algumas coisas que você precisa considerar. Eu vou apagar aqui e a gente vai generalizar para ficar fácil a compreensão. Vamos lá. O trabalho da força-peso independe da trajetória do corpo. Primeira condição, ó. Trabalho da força-peso. Primeira situação. Independe da trajetória do corpo. Tá, professor, então se depende da trajetória do corpo, vai depender do quê? Somente da variação de altura. Depende somente da variação de altura. Pode ser subindo ou descendo. Ah, professor, então se eu tenho um objeto aqui, né? E ele tem uma trajetória. Vamos imaginar, trajetória. Vou colocar assim. Que ele esteja fazendo assim. T1, que é a trajetória 1, caminho 1. Pode ser assim. Caminho 2, no mesmo plano de referência. Ou assim. Vamos imaginar o seguinte. Que ele saiu daqui. Então ele chegou até aqui. Então essa trajetória 2 e essa trajetória 3. Então o trabalho de 1 vai ser igual ao trabalho da trajetória 2, que é igual ao trabalho da trajetória 3. Por quê? Porque se nós analisarmos o trabalho do peso na trajetória 1, trabalho da força-peso na trajetória 2, trabalho da força-peso na trajetória 3, só vai depender da variação de altura. Nesse caso, só da altura. Ou seja, a altura ela é medida perpendicular à superfície. Então, se aqui é o teu plano de referência, perpendicular a ele corresponde à trajetória 1. Mas pode ser na trajetória 2, pode ser na trajetória 3, porque a força-peso sempre ocorreu no mesmo sentido do deslocamento, descendo ou subindo. Então só depende da variação de altura. Se, olha só que interessante, se ΔH, vamos fazer assim, se ΔH for maior que zero, portanto, trabalho da força-peso será maior que zero. Que é o caso dele estar subindo. Se o trabalho for maior, se a variação de altura for maior que zero, se ele for positivo, ele subiu. Estava numa altura, ele subiu. O trabalho da força-peso é menor que zero, perdão. Ó, trabalho da força-peso menor que zero. E ele estava descendo. Subindo. Ele estava subindo. E eu posso dizer que esse aqui é um trabalho resistente. Ok? Se ΔH for menor que zero, ou seja, se ele for menor que zero, ele está numa altura maior e veio para uma altura menor, no plano de referência aqui embaixo. Então, o teu trabalho da força-peso vai ser maior que zero e, portanto, ele vai estar descendo. Trabalho motor, ok?
Mas você pode deduzir isso se ele estiver descendo o trabalho motor, subindo o trabalho resistente. Na força-peso é sempre assim. Se ele estiver subindo, trabalho. Vamos revisar. Vamos fazer novamente aqui porque eu não tenho mais espaço. Vou apagar um pouquinho aqui. Então nós temos o quê? Concluímos que se o corpo estiver descendo, trabalho da força-peso é maior que zero e ele é um trabalho motor. Você pode memorizar dessa maneira, trabalho motor. Se ele estiver subindo, se um objeto estiver subindo indiferente da trajetória, o teu trabalho é menor que zero e o trabalho da força-peso é menor que zero e ele é chamado de trabalho resistente. Aí você conclui, se ele estiver subindo, você pode trabalhar com ΔH maior que zero, se você quisesse fazer a relação com o ΔH, peso vezes ΔH. Então percebam, se ΔH estiver subindo, ele vai ser negativo, porque é ΔH vezes cosseno de alguma coisa, certo? Então você vai lembrar que a força-peso é sempre negativa ao deslocamento, à variação de altura, ok? Então pensa dessa maneira. Mas não vale a pena. Se você lembrar disso, fica bem fácil de lembrar que o trabalho da força-peso é motor quando o corpo desce e resistente quando sobe. Só isso. E se ele estiver se deslocando na horizontal, o trabalho da força-peso é nulo. Certo, gente? Fiquem bem e até a próxima!